Bom dia a todos clientes da Ipcom, parceiros e amigos. É um prazer que estamos trazendo a vocês esse último webinar do ano. A Ipcom sempre se preocupou com o bem-estar dos nossos clientes, principalmente nessa época de final de ano, onde acontecem muitos cybercrimes, né? Empresas de diversas áreas podem passar por isso, né? Não é uma exclusividade de uma empresa nem de um sistema. Né, esses cybercrimes acontecem o tempo todo no mundo inteiro. Como a Ipcom tem uma parceria com a New Space, que é especializada nesse assunto, resolvemos trazer esse webinar para vocês no intuito de esclarecer pontos importantes sobre segurança digital. Então, eu passo a palavra para o pessoal da New Space, mas antes eu desejo a todos um excelente fim de ano, com muita saúde, paz e prosperidade. Bom dia a todos, meu nome é Thiago Bordini, sou diretor de inteligência cibernética no grupo New Space e venho passar hoje um pouquinho do compartilhamento de alguns casos que a gente vem tratando e como que a gente vem atuando em alguns cenários aí, principalmente voltados para a parte de fraude eletrônica. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo de uma forma bem informal sobre o que vem ocorrendo e como que a gente vem tratando todos esses itens. Tá? Eu vou pedir para quem tiver dúvidas ou perguntas para ir fazendo durante o chat aqui e a gente vai apresentando isso depois ao término, a gente faz um bate-papo com todo mundo para esclarecer os pontos que ficaram em dúvidas para vocês, ou quem quiser perguntar alguma outra coisa também, tá ok? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, para a gente poder... Deixa eu só ver se está tudo certinho. Estão todos vendo minha tela? Tudo ok? Maravilha. Então, a ideia é a gente, como a Edson comentou, conversar um pouco sobre os principais problemas que ocorrem no setor de varejo, né, voltado para fraudes ou ataques, né, na realidade, em meios de pagamento, usando principalmente TEF e outras técnicas outros modos, na realidade, de meios de pagamento. Né. Para quem ainda não me conhece, como eu comentei, meu nome é Thiago Bordini, já atuo nessa área há mais de 20 anos. Hoje eu ocupo o cargo de diretor de inteligência cibernética no grupo Nespace. Também dou aula nos cursos de Cybersecurity, Forense Computacional e Inteligência Cibernética, palestro em alguns eventos nacionais e internacionais, e tenho alguns projetos aí pessoais com a parte de mentoria e organização de eventos na área de segurança. Depois, quem quiser saber mais, tem meu LinkedIn aí. A ideia não é ficar falando de mim, e sim passar conhecimento para vocês, tá? Dando uma pincelada rápida sobre o grupo Nispace, é um grupo que já está no mercado há mais de 35 anos, que atua em diversos segmentos aí, desde a parte de guarda de documentos, digitalização, plataformas de consórcio, meios de pagamento, e a parte de fraudes, prevenção a fraudes, né, na verdade, inteligência cibernética. Tá? Então, a gente tem uma expertise bastante interessante. E desde 2017, a área de inteligência cibernética ou de cibersegurança ela é reconhecida pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa. Hoje, para vocês terem uma ideia, são cerca de 100 empresas homologadas no Brasil, de fabricantes de armas, blindado, enfim, e nós somos uma das únicas empresas de inteligência homologadas pelo Ministério da Defesa nesse segmento. Tá? Acho que todo mundo já sofreu algum tipo de fraude. Eu gostaria que esse cenário fosse negativo, né? Ou seja, né, tivéssemos pessoas que nunca tiveram tido um tipo de fraude, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional aí nos estabelecimentos. Mas a ideia é a gente entender um pouco e apresentar para vocês os principais tipos de fraude que ocorrem hoje no segmento de vocês, né, no setor de varejo, mais especificamente a parte supermercadista. Como que a gente pode
trabalhar na identificação dessas fraudes, né, ou ataques, principalmente. A gente vê que a fraude ela inicia antes com um ataque cibernético. Como que a gente pode evitar alguns tipos de prejuízo ou minimizá-los, né? Como que a gente pode se precaver? E no caso de vocês que já sofreram ou tive um incidente, o que eu devo fazer para me precaver, quem eu devo procurar, como que eu devo proceder nesses casos, tá? Acho que todo mundo tem ouvido as notícias aí que a cada ano o volume de ataques aumenta significativamente, o volume de perdas financeiras também aumentam exponencialmente. A gente vê uma gama enorme de soluções sendo aplicadas, né? E, por vezes, a gente vê dos clientes a seguinte questionamento: olha, eu coloco tanta solução de segurança, coloco tanto investimento nessa área e ainda assim sofro com ataques. O que a gente preza aqui é o direcionamento desses investimentos, né? A gente percebe muitas vezes que os investimentos são feitos ou em áreas que não tem necessidade ou que o risco é menor, ou falta gente para trabalhar com tudo isso. Então, sempre vai ocorrer, desculpa, uma disparidade. A gente tem, infelizmente, muito mais gente pensando em como atacar do que como defender. Então, é uma briga desleal ali. E a gente tenta equalizar um pouco essa balança. Então, como que a gente pode reduzir isso? Para vocês terem uma ideia, essa é uma pesquisa da KPMG, que foi apresentada no finalzinho do ano passado. Desse ano ainda não foi publicada. Deve ter ido para os próximos dias, aí deve estar saindo até o final de dezembro. Mas ela reflete muito o que aconteceu em 2020 e, pelo que a gente vem acompanhando, 2021 não vai ser muito diferente disso, tá? Os principais problemas que a gente identifica hoje, eles são voltados principalmente à violação de dados, né? Então, ocorre um ataque dentro do sistema computacional para, principalmente, obter algum tipo de dado. Hoje, olhando o segmento de vocês, os principais dados que são alvos dos ataques são cartões de crédito e dados pessoais, como CPFs, tá? Então, é uma forma da gente proteger aí um ataque que ele é bastante direcionado a dois grandes objetivos: dados pessoais e dados financeiros. Na maior parte dos casos, a gente vê um uso abusivo de técnicas de engenharia social. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dos tipos de técnicas que são utilizadas e como que a gente pode tentar evitar esse tipo de ataque. Tá? Engenharia social, basicamente, para quem não está acostumado com o termo, é a gente fazer o uso, né, explorar um vetor humano, seja eu me passo por um funcionário de um prestador de serviço, eu me passo por um funcionário do estabelecimento, tento convencer as pessoas a instalarem um determinado programa ou me dar acesso a algum tipo de recurso computacional, tá? Isso pode ser vindo por e-mail também, ou SMS, ou WhatsApp, ou tudo aquilo que a gente está acostumado hoje em dia. Tá? A parte de canais digitais e pagamentos instantâneos, assim, esse ano foi algo que exponenciou muito, até por conta da pandemia. O volume de transações online aumentou bastante e isso fez com que os golpes fossem migrados também para esses canais, né? Já existia uma demanda, mas esses golpes ganharam um exponencial um pouco maior. E a questão de Open Banking é algo que está começando a pegar aqui no Brasil, né, com a possibilidade de você ter outras instituições trabalhando na questão financeira, seja para conciliação, seja como adquirente, subadquirente, a criação de cartões para o estabelecimento ou máquinas de POS para o próprio estabelecimento. Então, essa questão de Open Banking, ela tende a ser mais explorada do ponto de vista de ataques para o próximo ano também, tá? Para vocês terem uma ideia do que a gente lida no dia a dia, tá? Então, essas são algumas telas
dos ambientes que a gente monitora, e aqui eu estou falando basicamente de WhatsApp, nas duas extremidades, né, na minha esquerda e na minha direita, e essa tela central é de uma aplicação chamada Discord, uma aplicação muito utilizada para jogos online. Então você vê todos os tipos de fraude ocorrendo, desde pagamentos de boleto, pagamentos de IPVA, de contas de consumo, né? A gente vê ali esquemas para pagar conta de água, de luz. Qual é a mágica por trás disso tudo, né? Como que alguém paga um boleto de alguém, né, de um terceiro? Normalmente utilizando infraestruturas, né? Então a gente teve casos, por exemplo, nesse esquema de fraude de boletos, que o estabelecimento estava comprometido, ele era correspondente bancário, então ele aceitava pagamento, principalmente de contas de consumo, água, luz, telefone e até boletos também de alguns estabelecimentos. E os atacantes pagavam os boletos de terceiros pelo estabelecimento. Então, o estabelecimento tinha um prejuízo ali e esse dinheiro não entrava em caixa. Tá? Os atacantes, em média, costumam cobrar aí em torno de 40% a 50% do valor do boleto. Então, se o boleto é de R$1.000, você paga R$500 para eles. Né? E eles ainda são tão cara de pau que dividem-se em duas vezes. Então, você paga uma parte, você paga 250, entrega os dados do boleto, depois do boleto quitado, você paga mais 250. Ou seja, não tem mágica em cima disso. Quem está usando esse tipo de benefício, né, digamos assim, alguém que está explorando esse tipo de pagamento, ele também hoje acaba respondendo criminalmente pelos atos. Então isso é um comércio que ocorre livremente na internet e faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia, né? Só que isso para a gente já é meio pré-história, porque a gente vê que o cenário hoje ele é um pouco mais avançado do que isso, né? Esse seria, vamos dizer assim, a porta de entrada para o crime cibernético, né? Hoje o que a gente vê são ataques bem mais sofisticados. Então, por exemplo, ainda nessa tela do lado esquerdo, né, que está marcado dia 21/5, isso já é de 2018, tá? Não é nem tão recente assim, mas esse golpe ainda continua ocorrendo, de atacantes vendendo todo o esquema para você clonar o sistema de cartão, fazer um cartão fisicamente, né, idêntico a um cartão presencial, já com o vírus ali, para sistemas tanto 32 bits ou 64 bits, né, que são sistemas mais recentes. Ele te vende o kit completo, então te vende o equipamento, te vende o programa, te vende o vírus que você precisa instalar no estabelecimento para depois passar esse cartão, né, porque o cartão em si hoje ele não é clonável, então, o cartão com chip, mas o vírus faz com que esse cartão, a transação seja aceita dentro do estabelecimento. Então, a questão de obtenção de dados, né? Então, a gente fala hoje, todo estabelecimento que a gente vai tem a velha pergunta, né? CPF na nota, né? E a gente normalmente passa o CPF para a questão de nota fiscal paulista ou notas fiscais eletrônicas de outros estados. Mas hoje o CPF, muitas pessoas não dão tanto valor a isso. Eu só tenho meu número de CPF. Mas esse CPF na mão de um atacante, eles têm o que a gente chama de InfoCC, que eles conseguem levantar toda a informação daquela pessoa com base no CPF, né? Então, eles conseguem fazer isso por sistemas do próprio governo, como o CadSUS, então eles conseguem acesso a esses sistemas, a sistemas de birô de crédito, tipo Serasa, Boa Vista, e outros que tem do mercado. Então, você coloca o CPF, ele vem a vida inteira da pessoa, e a partir daí eles conseguem usar essas informações para a criação de outros tipos de ataque ou aplicar outros tipos de golpe no mercado, né? A gente chega até o ponto de ter um e-commerce para você conseguir adquirir essas informações, né? Esse foi um site que apareceu no começo desse ano, com informações de mais de 500 mil pessoas, na realidade, e você tinha ali o CPF da pessoa, o nome dela, onde ela morava, quais os dados bancários que tinham, né? Então, a gente vê ali o terceiro de baixo para cima, por exemplo, de Riacho das Pedras,
ele tinha conta no Banco do Brasil, na Caixa, no Inter e no Itaú. E você tinha acesso a todos esses dados dessas contas, né? Então, você tinha agência, conta, a senha eletrônica, o número do celular cadastrado, a chave de token, tudo isso. Você comprava isso pela incrível fortuna de R$30, R$25, alguns mais caros de 35. Então, você tinha ali informação para aplicar vários tipos de golpe, sendo acessível por qualquer um. R$30 é algo muito barato. Então, a gente vê que a obtenção desses dados exponencia os ataques aí de uma forma bastante crítica, né? E hoje a gente tem que lidar com esse tipo de problema no nosso dia a dia, né? Olhando, até o momento a gente falou mais de fraudes no geral, de ataques no geral, né? Dentro do setor de vocês, né, do setor supermercadista, o que a gente tem observado nos últimos anos? Na realidade, desde 2014 até hoje, né, até 2020, a gente vem acompanhando vários casos de golpes utilizando o vetor de ataque aqui e direcionando o ataque especificamente ao setor de supermercadista, atacadistas também. Tá? O principal deles ocorreu, acho que em 2014 e ele foi até 2016. Né? O principal porque esse ataque chamou bastante atenção nossa por diversos aspectos, né? Pela questão de audácia do ataque em si, pelo grau de complexidade de ter sido criado algo especificamente para o ataque e da facilidade de monetização por parte da quadrilha. Tá? Então, basicamente, o que o ataque fazia? Né? A pessoa passava no caixa uma compra, essa compra ela era baixada do estoque e a transação ela era aprovada de imediato. Tá? Só que essas transações elas não iam em nenhum momento para o estabelecimento bancário. Né? Elas não eram enviadas para adquirente, para o banco, ela era desviada no meio do caminho e você tinha a aprovação dessa transação. E o cupom que era impresso, ia impresso corretamente. Então, vinha o cupom fiscal bonitinho, vinha que a transação havia sido aprovada, com uso de senha pessoal, vinha os dados do cartão ali, e você tinha a perda de estoque, né? E, consequentemente, perdas monetárias atribuídas a isso. Você fala, Thiago, não tem tanto problema, porque uma compra, né, não vai movimentar tanto dinheiro. Mas a gente teve casos, por exemplo, desse ataque ocorrendo dentro de uma rede de materiais de construção, e uma das compras que foi passada nesse esquema foi de R$400 mil, no débito à vista. Né? Então, imagina o prejuízo que isso pode ocorrer. Outro ponto aqui que chamou bastante atenção é que não tinha nenhum tipo de padrão. Né? Eram diversos horários, diversos terminais, diversos valores, então, do ponto de vista sistêmico, para a gente criar algum tipo de trava, era algo bem, bem complexo, porque não tinha algo para a gente monitorar do ponto de vista de padrão. E nem tipos de cartões. Por exemplo, a fraude sempre ocorria com cartões do, sei lá, do banco X, do tipo crédito, com a bandeira Master, por exemplo. Não existia esse tipo de padrão. Então, foi bastante desafiador nesse sentido. Esse era o esquema, basicamente, da fraude. Né? Então, o ataque, ele ocorria, acho que esse formato, você já deve estar bastante familiarizado, né? Então, a gente tem hoje dentro do estabelecimento ou fora o servidor TEF, que é o servidor que recebe essas transações e envia essas transações para as adquirentes, que, consequentemente, ou subadquirentes, né? E elas enviam para os bancos. O ataque ocorria especificamente nessa transação entre o servidor TEF e o PDV. Essa transação ela era desviada nesse caminho através desse dispositivo. Tá? Esse dispositivo, não sei quem já teve a curiosidade de ver equipamentos de rede, mas ele é como se fosse um roteadorzinho desses que a gente tem em casa para acessar a internet, com a diferença que não tem marca nenhuma, né? Ele era bastante compacto, ele era um pouquinho maior que um telefone,
E esse dispositivo, na maior parte dos estabelecimentos, a gente encontrou ele conectado atrás dos leitores de preço. Então, o leitor de preço tem um cabo de rede, né, para você fazer a consulta do código de barras. Eles ligavam o cabo de rede em uma dessas portas que tem no dispositivo e um outro cabo dessa porta para o leitor de preço. Então, o leitor de preço não deixava de funcionar, continuava funcionando normalmente, né? E esse ataque ele fazia o acesso remoto. Eu falei, Thiago, mas o que tinha dentro dessa caixinha, né? Essa caixinha, quando a gente abriu ela tinha basicamente 3 grandes componentes, né? Essa parte que está conectada com a fonte, né, do lado talvez esquerdo de vocês, direito do meu, é basicamente um switch de rede, que é um equipamento tradicional de rede, e do lado esquerdo, próximo ali àquele cabo de chave, é um mini computador, né? Um mini computador que hoje a gente tem vários modelos, né? Raspberry, Cubeboard, Odroid e outros tantos. Nesse modelo especificamente era um Cubeboard, que faz a função de um mini computador hoje. E a gente tinha atrás dele, acho que nessa foto dá para ver um pouco melhor, um modem 3G. Então, ele tinha, através do modem 3G, ele tinha acesso à internet. Isso permitia que o atacante, via internet, conectasse nesse dispositivo, identificasse a estrutura de rede do estabelecimento e conseguisse, em comum acordo com a pessoa que ia passar a compra no caixa, fazer o desvio da transação. Então, era um ataque que a pessoa precisava estar na linha com o atacante, que estava conectado remoto, para fazer a aprovação das transações. Tá? Um ponto importante nesse caso aqui, a gente percebe que ocorreu uma análise e um estudo do dispositivo, a fim, inclusive, de ganhar performance e ganhar espaço até para diminuir a caixinha que foi encontrada. Então, eles tiraram alguns componentes que originalmente existem nessa placa, eles removeram, nessa imagem anterior aqui, o modem USB, deixa eu ver se consigo colocar uma caneta aqui para marcar para vocês. Aqui. Nesse modem USB aqui, normalmente você tem um invólucro plástico, bonitinho, com um conector USB para você conectar no computador. Eles tiraram isso justamente para ganhar espaço, né? A gente vê que colocaram, inclusive, um sistema de ventoinha aqui para refrigerar esse equipamento, né? Então, ocorreu um estudo do ponto de vista de engenharia elétrica para desenvolver e customizar esse dispositivo de ataque. E aí, o que é importante? A gente vê que todas aquelas ferramentas que são implementadas para a segurança de rede, elas de nada serviram aqui, porque o atacante simplesmente tinha acesso remoto através de um dispositivo dele ao estabelecimento e ele fazia isso a qualquer momento, né? Então, depois de 18 meses que a gente atuou nesse caso, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, mais especificamente com a 4ª Delegacia, a gente culminou aí com a prisão de 8 pessoas, né? E esse golpe a gente conseguiu mapear 10 estabelecimentos, chegando aí a alcançar algo em torno de 25 milhões de reais de prejuízo direto, tá? Nós identificamos 10 estabelecimentos, mas a gente percebia durante a investigação que chegou a ter picos de mais de 40 estabelecimentos conectados. Então, esse prejuízo de 25 milhões, consequentemente, ele foi maior. Ele simplesmente não foi identificado por nós e as vítimas não tiveram a preocupação de abrir um boletim de ocorrência e juntar ao caso. Então, tem uma perda monetária aí que acabou ficando no limbo, se é que a gente pode chamar assim, e beneficiando aí os atacantes, tá? Então, a gente percebe que aqui ocorria a presença física de uma pessoa dentro do estabelecimento, uma pessoa remota conectada à estrutura, um dispositivo criado especificamente para esse tipo de ataque. Então, a gente vê que a era do amadorismo, né, ela deixou de existir. A gente está vendo que hoje, cada vez mais, o crime organizado,
e aí a palavra organizada, ela vem muito a calhar nesse sentido, ele prepara tudo, existe investimento, exige estudo, existe contratação de desenvolvedor, de engenheiros, de toda uma equipe para arquitetar um golpe desse, né? Então foi algo que afetou principalmente São Paulo, esse ataque, mas é algo que era facilmente replicável. Esse ataque hoje, na maior parte das soluções, ele já não é mais tão efetivo. Depende muito de como está montada a estrutura do cliente, do que ele tem do ponto de vista de solução tecnológica, mas dado ao nosso trabalho junto a alguns clientes, a gente conseguiu proteger bastante desse tipo de ataque dentro do segmento hoje. Então, ele é praticamente, a chance dele ocorrer não vou dizer zero, porque a gente nunca tem segurança 100%, mas ela é muito baixa. Então, aqui é o resultado final da quadrilha presa. Então, depois, quem tiver curiosidade, pode dar uma procurada no Google. O nome da operação ficou como Ludificatio. E aí tem a foto dos materiais, os equipamentos que foram apreendidos, né? Tinha, inclusive, máquinas de POS, que tinha aquele velho golpe de trocar a máquina no estabelecimento, os servidores que eram utilizados para receber essas transações, né? A gente vê que não era um computadorzinho doméstico, eram equipamentos realmente profissionais. Tá? O segundo caso já vem de 2017, ele está ainda prevalecendo, né? Está ali até 2020, ele vai até 2021 com certeza. A gente vem numa briga aí de gato e rato para conseguir bloquear esse tipo de ataque, mas tem sido bastante complexo, dada a estrutura de todo o ecossistema de transação eletrônica e principalmente de como a gente tem variáveis dentro do comércio, tá? Só voltando um pouquinho no caso anterior, um ponto importante ali é que o atacante ele tinha acesso a todas as bases de dados do cliente, então ele conseguia coletar números de CPFs ou CNPJs, a parte de nota fiscal eletrônica ele conseguia mexer também, números de cartão de crédito, né? Então a transação de cartão de crédito dentro da infraestrutura, ela passa protegida, mas existem alguns dados que passam abertos, né? Então ela trafega via internet sem um tipo de criptografia. Isso é, infelizmente, uma parte do padrão que existe hoje de transação eletrônica. Esses dados hoje permitem ao atacante, dependendo do site, conseguir fazer até algumas compras online. Tá? Então, ele conseguir acesso também a esse tipo de informação. Nesse caso de 2017, que está perdurando até agora, a gente vê que o modus operandi do golpe ele veio modificando durante o período. Ele começou lá em 2017 com um formato de transação duplicada para outro estabelecimento. Então, a pessoa ia, por exemplo, no mercado, passava uma compra de R$ 100. Na sequência, ela tinha uma compra realizada em um outro estabelecimento, numa padaria, numa loja de roupas, no mesmo valor, né? Esse segundo estabelecimento era um estabelecimento laranja, que recebia a antecipação dos valores, né? Então, o estabelecimento em si, ele não tinha um prejuízo direto, porque a transação de R$ 100 dele, ela não era cancelada, não havia o chargeback, né, que acho que é um termo comum para todo mundo, e você não tinha perda de estoque porque realmente a pessoa pagou pelo bem. A vítima aqui, na realidade, era o proprietário do cartão. Tá? Então, ela tinha esse prejuízo e aí ela ia contestar isso à instituição financeira, enfim, tinha uma dor de cabeça ali para tratar. O outro modus operandi que eles começaram a fazer era a transação ser redirecionada para um estabelecimento laranja. Então, no momento da transação,
Olá, pessoal. Estão conseguindo me ver agora? Tivemos um pequeno probleminha. Maravilha. Vamos voltar à nossa apresentação. Todos me ouvem bem? Alto, bom som. Deixa eu fechar aqui. Vamos compartilhar na tela. Pronto. Estão todos conseguindo ouvir bem? Tudo certinho? Foi bom que deu tempo do pessoal tomar uma água, tomar um café. Foi planejado isso. Brincadeira, não foi. Acontece. Eu vou repetir, então, não sei até que ponto ficou claro para todo mundo, né? Então, nesse segundo caso, o primeiro modus operandi que a gente identificou, ele tinha uma transação duplicada, né, para o outro estabelecimento. Então, o dono do cartão passava uma compra no estabelecimento A, de R$100, na sequência ele tinha uma segunda transação de R$100 no estabelecimento B, né? O estabelecimento A não ficava com prejuízo, porque essa compra ocorria normalmente. O estabelecimento B era um estabelecimento laranja que fazia o adiantamento desse dinheiro junto ao adquirente, né? E aí o dono do cartão que acabava, em alguns casos, ficando com prejuízo da transação, tá? No segundo caso, no segundo modus operandi, ainda dentro desse caso, né, a gente tinha o redirecionamento da transação inteira para o estabelecimento laranja. Então, a pessoa fazia uma compra no estabelecimento A, no valor de R$100, por exemplo, e essa transação, ela aparecia no extrato financeiro do dono do cartão como um outro estabelecimento. Então, vamos supor que ele passou R$100 num posto de gasolina, aparecia R$100 numa padaria, né? Você, dono do estabelecimento, posto de gasolina, por exemplo, você não recebia essa transação aprovada, né? Ela retornava como cancelada, porque isso em nenhum momento passou pelo seu servidor. Ela era redirecionada via internet para um servidor fora, e esse servidor que fazia a aprovação. Aqui, um ponto importante é que o estabelecimento A, né, que era onde a pessoa fazia efetivamente a compra, ele acabava ficando com prejuízo tanto da perda de estoque, né, e aí a gente teve casos de processos, inclusive, de pessoas falando, não, eu fiz a compra no estabelecimento A e esse mesmo valor foi para um outro estabelecimento. Então, o estabelecimento A estava comprometido e ele que clonou, né, digamos assim, meu cartão. Então, é uma segunda perda que pode ter aí, até da questão de imagem também. Do ponto de vista do atacante, ele conseguia, inclusive, como ele tinha acesso a todos os dados da transação, ele conseguia, inclusive, comercializar o que a gente chama de trilha 2 do cartão, que é o nome de quem está impresso no cartão, o número do cartão e a data de validade. Ele só não tem acesso ao CVV e a senha. Mas isso ele consegue utilizar para gerar compras em diversos sites de e-commerce que não fazem a validação do CVV, por exemplo, principalmente e-commerces internacionais. Então, ele consegue, inclusive, ganhar muito mais dinheiro com esse tipo de golpe, né? Não só na questão de direcionar a transação para um estabelecimento laranja, tá? Esse caso a gente chegou a mapear e dentro do nosso trabalho de inteligência, a gente tentou entender como que era o ataque, como que era o vírus, como que funcionavam as coisas, né? Então, tem o histórico da conversa aqui, né? A gente vê nessa tela central o arquivo malicioso, né? O vírus sendo enviado para a gente, né? Para a gente instalar nas vítimas.
a questão dos APKs, que são os aplicativos para Android, que fazia todo esse fluxo de coleta de informação, e vinha inclusive um manual para a gente, né? E quando eu falo que a gente está diante de crime organizado, é tão organizado que os caras tinham aqui horário de atendimento, né? Então, eles só atendiam a gente no pós-venda, né, das 13 às 18, e depois das 21 até a meia-noite, ou seja, pasmem, existe isso hoje no cybercrime. Tá? Quando eu falo de AppSec, a gente está falando aqui que isso ocorreu em 2018 para nós, tá? Esse arquivo malicioso. Então, ele desde 2018 existe e vem sendo mudado dentro dessas medidas de segurança que estão sendo implementadas, né? Ele chega até o ponto de ter um log de transação, né, de passo a passo o que ocorreu, às vezes até melhor do que a solução que o próprio cliente tem implementado. Então, ele dá assim, passo a passo, tudo o que foi feito, a gente vê até aqui nessa linha, né, o item do número do cartão, né, aqui esses dados que eu mascarei são os dados com o número do cartão, aqui a gente vê a data de validade, né, 10/21, e aqui são os outros demais dados que tem dentro da trilha 2, tá? Então, aqui ele fazia a troca da trilha 2 por uma trilha inválida, para justamente negar a transação no estabelecimento, e essa trilha original ela era enviada para o servidor do atacante, onde tinha a aprovação da compra para um estabelecimento laranja. Tá? E aqui o horário, né? A gente vê que isso foi às 7 da manhã dentro de um estabelecimento. Então, eles tinham um esquema de operação muito forte, né? O que mostra para a gente esse caso? Foi um caso na realidade, que o atacante, novamente, ele conhece todo o ecossistema de transação TEF. Ele sabe como que funciona uma transação, ele sabe como mudar o código do estabelecimento, ele sabe como mudar valor, ele sabe como recriar toda essa estrutura. Isso atacou não só um único player de solução TEF no mercado, atacou o mercado inteiro de solução TEF, então não era, por exemplo, a solução da Ripcon que era insegura, ou do player A, B ou C. Todos os players de mercado estão sendo atacados hoje com esse golpe. Tá? Uns mais, outros menos, né? O formato que ele enviava as informações para o servidor dele para fazer essas transações envolvia uma criptografia, né? Envolvia uma proteção extremamente sofisticada e bastante minuciosa, bastante detalhada ali nas travas para dificultar o processo de quebra. Ele tinha um processo, inclusive, para dificultar a detecção dos antivírus dentro do computador. Esse processo envolvia diversas técnicas, desde se colocar como um aplicativo legítimo dentro do antivírus, então o antivírus estava ali funcionando bonitinho, mas ele estava cadastrado no que a gente chama de whitelist, né, que é uma lista de exceção, até casos onde ele desativou o antivírus do estabelecimento. Tá? Outro ponto que chamou bastante a atenção nesse caso é a velocidade com que eles mudavam o modus operandi. Conforme a gente ia colocando medidas de proteção junto aos clientes, junto à solução de TEF, eles mudavam isso rapidamente. Então, volta ao primeiro item, eles conhecem o ecossistema muito bem e já tem o plano A, B e C para caso cada uma delas falhe, né? Esse é um dos pontos que chamou bastante a nossa atenção aqui. Esse caso está ativo até hoje. Outro caso que está ativo até hoje, e ele explora muito a questão do uso de engenharia social, que eu comentei lá no início, é a abordagem ao estabelecimento. Então, a gente teve casos aqui de diversas formas de ocorrer essa abordagem. Uma que chamou bastante atenção foi o estabelecimento receber um telegrama, né, acho que faz muito tempo que eu não recebo um telegrama, mas o estabelecimento recebeu um telegrama
como se fosse a empresa que presta serviço para ele, que tem a solução de TEF, falando, olha, a gente está fazendo uma melhoria de segurança, dentro dos próximos dias, um analista nosso vai entrar em contato com vocês para acesso remoto ao estabelecimento e implementar a nova versão da solução. Passado alguns dias, o estabelecimento recebe uma ligação telefônica, a pessoa volta a falar do telegrama, fala, olha, você deve ter recebido o nosso telegrama, eu sou da empresa XPTO, e eu preciso de acesso remoto ao servidor para fazer as atualizações de segurança necessárias. E aí os clientes começavam a dar os acessos para esses atacantes, ou seja, se a gente for olhar do ponto de vista criminal aqui, ele não existe, inclusive, porque você deu acesso para o atacante no ambiente, né? Ele não está fazendo nada ilícito, você que permitiu o acesso para ele. Chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico. Mas isso ocorre ainda hoje. A gente teve casos, inclusive, que o cliente deu acesso e nem ficou olhando o que o cara estava fazendo, simplesmente saiu da frente do servidor ou do equipamento que tinha instalado a solução e foi embora, né? Outro ponto é que a gente percebe que em alguns estabelecimentos eles exploraram falhas conhecidas, né? Principalmente falhas de acesso remoto conhecidas e que não haviam sido corrigidas, ou seja, equipamentos que estavam sem atualização, sem antivírus, sem as medidas de segurança adequadas, eles invadiam esses equipamentos e faziam todas as configurações ali dentro para permitir que o artefato malicioso, né, que o vírus, fosse implementado com sucesso. Exploração de softwares de acesso remoto, de todos os gostos aqui, desde soluções como VNC, EMI, TeamViewer, LogMeIn e outras tantas que tem no mercado. Então, assim, a gente viu de tudo ocorrendo. E a gente também presenciou, em alguns casos, o acesso físico ao estabelecimento se passando como prestador de serviço. Então, o atacante ele ia até o estabelecimento e falava, olha, eu sou da empresa XPTO, eu preciso fazer uma atualização de segurança na sua versão do sistema, tudo, abordava normalmente uma pessoa que não era o dono do estabelecimento, e essa pessoa dava acesso ao prestador, né, falso aí, ao equipamento, e a partir dali ele instalava o vírus dentro do computador. Tá? Então, aquela questão do uso de engenharia social, nesse caso aqui, ele está sendo amplamente utilizado. Tá? Esse é um caso que a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro, não é só São Paulo, né? O caso anterior também não é só São Paulo, a gente tem casos aí praticamente por todas as regiões do país. Tá? E esse vírus, especificamente, o que ele tem feito é algo muito simples, é só mudar o código do estabelecimento dentro do servidor. Então, para quem, por exemplo, não faz conciliação diária, vai perceber isso depois de 15, 20 dias, né? Então, a questão de fazer a conciliação diária é algo bastante importante nesse caso, né? Então, a gente vê na parte superior da tela aqui uma transação correta, né? O log de uma transação correta, e aqui na segunda parte da tela, a gente vê que uma segunda transação, ela já é direcionada para um outro estabelecimento, para esse estabelecimento 08 ou alguma coisa aqui que a gente mascarou, obviamente, para não expor a vítima. E a transação é novamente autorizada, tudo certinho, ou seja, o seu próprio servidor manda as transações para o adquirente e essa transação é aprovada. Esse foi um caso que a gente atuou, um mercadinho de bairro, foram 2 dias de ataque, mais de 10 mil transações e um prejuízo superior a 600 mil reais. Então, quando eu brinco de pequenos estabelecimentos aqui, pequenos muitas vezes do ponto de vista físico, mas do ponto de vista monetário é bastante significativo. E a gente sabe que mesmo para o pequeno, qualquer perda, ela é significativa, até por conta de que as margens são bastante curtas nesse segmento, né? Esse é um ataque que ainda está ocorrendo, e aí como envolve muito o uso de engenharia social, né, ou seja, a pessoa dá acesso ao equipamento, ela confia no prestador,
fica até difícil a gente detectar do ponto de vista sistêmico isso, né? Vou apresentar para vocês um produto que a gente tem que ajuda um pouco nisso, mas a questão de explorar o fator humano é algo que é bem problemático, né? O que a gente vê aí de cenários futuros, né? Futuros, quando eu digo, é algo que já está ocorrendo hoje e que tende até a aumentar para os próximos anos. O primeiro deles é a questão de coleta de informações pessoais. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor esse ano, e a partir do ano que vem começa a aplicar multas, inclusive, dentro de estabelecimentos que tenham dados comprometidos. Então, a questão de você, eu coleto o número do CPF da pessoa para emitir o cupom fiscal, mas a minha aplicação não tem as devidas proteções para isso, para armazenar esse número de CPF dentro de uma base de dados, da forma que realmente rege a regulamentação e os padrões de segurança. Eu posso ter um problema legal, inclusive, aqui, tá? E os ataques têm vindo nessa seara de coletar essas informações e depois até extorquir os estabelecimentos. Transações financeiras é algo que ocorre, vai ocorrer sempre. Então, esses ataques que a gente viu até agora, eles tendem a só ir migrando a forma, mas ainda assim é uma briga de gato e rato. A forma de o uso de técnicas que a gente chama de obfuscação, né, são técnicas que são utilizadas para dificultar os processos investigativos. Cada vez mais elas são utilizadas e em níveis de complexidade ainda maiores, né? A gente tem casos, por exemplo, de servidores hospedados fora do país, dentro dessa categoria que a gente chama de bulletproof, que são provedores que eles não dão acesso a nenhum tipo de informação de quem é o dono daquele servidor, quem contratou, quem conectou naquele equipamento, se não for a autoridade legal do país. Então, pensem que a gente, se tiver um servidor na Alemanha, por exemplo, eu tenho que escalar esse caso para a Polícia Federal, Interpol, via Interpol chegar na Polícia Federal da Alemanha, para ela chegar na Polícia Regional e ela acionar o provedor para que ele responda. Então, é um processo que financeiramente é muito custoso e do ponto de vista de tempo também é bastante problemático, né? Isso leva-se muito tempo e às vezes a gente vê aqui que 2 dias já foi um prejuízo bastante significativo. O atacante, a gente viu até o momento isso, cada vez mais ele conhece o negócio, ele conhece os programas, conhecem as empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, isso facilita para eles pensar em diversas formas de ataque. A gente vê também o uso de técnicas simultâneas, ou seja, o envio de telegrama, de phishing, né, que é aquele e-mail falso que você recebe, ou de smishing, que é o SMS que é disparado. Então, acho que muitos de vocês já devem ter recebido um SMS que o token do banco foi expirado, que precisa recadastrar, que a chave do Pix precisa ser cadastrada. Então, tudo isso é o uso do que a gente chama de smishing, né, que é via SMS, ou via WhatsApp, ou qualquer outro software de comunicação. E ataques de engenharia social também tendem a aumentar bastante. Fala, Thiago, legal, você foi o mensageiro do caos até o momento, só mostrou de desgraça pra gente. Como que a gente pode se prevenir desse tipo de problema? Aqui não tem muito receita milagrosa, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer que ajudam a diminuir significativamente os problemas. A primeira delas é a desconfiança. Então, olha, eu recebo um prestador de serviço no meu estabelecimento para fazer uma atualização do sistema. Eu pedi isso, a empresa me comunicou que ia ocorrer essa atualização. Na dúvida, liga para o seu prestador e confirma se aquela pessoa que está ali no estabelecimento é realmente funcionário, se aquela atualização realmente é necessária, se ele realmente pediu aquele prestador para ir ali fazer essa atualização. Isso deve ser uma orientação para toda a equipe do estabelecimento, né? Desde caixa, repositor, enfim, todo mundo que faz parte do ecossistema. A gente precisa treinar as pessoas nesse sentido. Conferir ordem de serviço, pedido, principalmente com empresas que prestam serviço de POS. Então, chegou alguém para trocar sua maquininha de POS, sei lá, da adquirente XPTO.
Você pediu essa troca é realmente esperada, confirme os dados, na dúvida, normalmente ligue para o estabelecimento, para o fornecedor e confirme esses dados, tá? Ter os computadores atualizados é algo que ajuda bastante, né? A gente viu esse ano que foi explorado muito essa questão de computadores desatualizados, do ponto de vista de sistemas. Ter um antivírus atualizado também, né? E evitar o que eu chamei aqui de soluções amadoras, né? A gente vê que muitos estabelecimentos ainda tem aquela estrutura que quem instalou é o filho do primo do vizinho, é o meu sobrinho, uma pessoa que entende de computador. Ok, funciona, mas quando a gente fala do ponto de vista de segurança, não dá para deixar na mão de amadores, tá? A gente precisa realmente de uma preocupação um pouco maior aqui, porque isso normalmente dói no bolso e pode doer, inclusive, em ações civis para dentro do estabelecimento. Então, contar com empresas que prestam esse tipo de solução de forma profissional é algo bastante recomendado aqui, tá? Aonde eu posso ajudar do ponto de vista técnico, né? O que a gente tem do ponto de vista técnico para ajudar? A gente consegue hoje criar sensores de monitoramento para detectar, por exemplo, quando ocorre uma alteração de código de estabelecimento dentro do computador, quando ocorre a instalação de um programa, quando o computador começa a se comunicar com um servidor que não deveria. Isso ajuda a gente a detectar padrões de comportamento já mapeados previamente, né? Usar estratégias de contra-inteligência, que é justamente esse processo que a gente faz hoje aqui dentro da NoSpace, de entender como que ocorrem essas conversas de venda de vírus, de esquemas de golpe, interagir com os atacantes, se passando como uma pessoa interessada, para justamente entender o comportamento e, em cima disso, fazer o que a gente chama de criar uma defesa estratégica, ou seja, eu vou em cima exatamente daquele problema e como ele ocorre, né? Existem hoje diversas ferramentas para testar e para validar números de cartões, endereços de conexão, né, que a gente chama de endereços IPs utilizados por atacantes. Então dá para fazer um bloqueio bastante automatizado nesse sentido. Monitorar as ações ilícitas das empresas do setor ou a sua própria empresa, isso na internet dá para fazer tranquilamente. Até com relação ao vazamento de dados, hoje isso é algo bastante problemático, porque, como eu falei, a partir do ano que vem, as empresas vão responder com multas para caso ocorra vazamento de dados. Então, não só o fato de você notificar que teve um vazamento de dados, como, por exemplo, sua base de CPFs de consumidores, mas você vai responder com multa por este vazamento, tá? E a parte de compartilhamento de indicadores. Então, será que um vírus que atacou o supermercado A, ele não pode atacar também o supermercado B? Eu não posso compartilhar só essa informação de como que esse vírus funcionava, como que ele atacava para o supermercado B. A gente gosta de colocar uma prática que, quando a gente está falando de combate a crime, não existe concorrência, né? A gente consegue compartilhar informações que não dizem respeito à estratégia de negócio, a como que a empresa funciona, mas sim a ameaça. E isso ajuda bastante a ter uma estrutura colaborativa de defesa, tá? Ok, a gente teve um problema, o que eu devo fazer? A gente teve vários casos que a gente atuou que a tomada de ação pelo estabelecimento não foi a melhor. E aí, quando a gente chegava para investigar o que realmente tinha ocorrido, a gente não tinha o que fazer, porque não foi feito uma tomada de decisão anterior para preservar aquele ambiente, né? A gente brinca que um computador hoje ele é uma cena de um crime. Então, assim como num assassinato, né, eu preciso preservar a cena daquele crime, no computador eu também preciso preservar isso, né? Aí tem aquela dúvida, muitas vezes as pessoas falam assim, mas sempre vai ficar impune. Fica impune muitas vezes, porque as empresas não vão atrás de conduzir um processo, de registrar um boletim de ocorrência e de fazer realmente uma tomada de ação. Então, o primeiro passo é preservar o ambiente tecnológico. Não sei como fazer isso.
procura uma empresa especializada e ela vai te orientar como fazer essa preservação da melhor maneira. Mas, em geral, desconecta o cabo de rede daquele equipamento, mantenha ele ligado, não desligue ele, deixe ele isolado ali, para que a gente possa fazer o que a gente chama de perícia, né, computacional. A gente vai coletar os dados desse equipamento no momento que ele está, com todas as informações ali, para depois fazer uma análise e uma investigação para conseguir identificar como que ocorreu o ataque, por onde ocorreu, o que ele explorou, e em cima disso até produzir um relatório, seja para uma defesa, junto a um adquirente, junto a um processo, ou para vocês darem entrada junto a um processo também. Esse ano, mais especificamente agora em dezembro, entrou em vigor, o governo de São Paulo criou 4 delegacias especializadas só para crimes eletrônicos. Então, eles criaram o que foi denominado DC Ciber, que é a divisão de crimes cibernéticos, está instalado lá no Palácio da Polícia Civil, aqui no centro de São Paulo. E aí as 4 delegacias, elas são segmentadas por tipo de atuação, né? Então, a primeira delegacia, a gente está falando de fraudes contra instituições financeiras, né, praticadas por meio eletrônico. Então, aqui a gente está falando de crimes contra bancos, adquirentes e coisas do gênero. Na segunda delegacia, a gente tem contra empresas de comércio eletrônico. Então, se o seu estabelecimento faz venda online, ele pode entrar com uma representação dentro dessa delegacia especializada. Violação de dispositivos eletrônicos e rede de dados. Então, o meu estabelecimento não é um comércio eletrônico, não é uma instituição financeira, mas ele foi invadido e aplicado um golpe através dessa invasão, ou foi roubado dados, o que quer que seja. A gente também consegue colocar dentro da terceira. E ações que envolvam lavagem de dinheiro, a gente entra na 4ª delegacia de crimes eletrônicos, aí, que foi criada dentro do DC Ciber. Então, isso ajuda a gente a ter algumas delegacias especializadas, mas vocês podem abrir um boletim de ocorrência em qualquer delegacia do estado de São Paulo, né? Para quem é de fora de São Paulo, depende muito do estado, tem algumas delegacias específicas, né? Mas aqui em São Paulo, qualquer delegacia pode registrar um boletim de ocorrência para vocês contra crimes eletrônicos, tá? Não precisa ser necessariamente nessas delegacias. Se for nessas delegacias, melhor, porque já é uma equipe preparada e uma equipe treinada para esse tipo de atuação, né? Mas o registro do boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer uma dessas delegacias, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha agregado bastante, né? Tenho os meus contatos aqui. E para mostrar um pouquinho do que eu comentei, né, a gente falando de onde a INS Prevention atua, né, dentro do grupo NSpace, hoje a gente atua desde o monitoramento desse tipo de problema, a parte de perícia, né, investigação, e os testes de segurança. Então, será que aquilo que eu coloquei de segurança está realmente feito da melhor forma? Alguém já tentou invadir, né, alguém já tentou se passar por um atacante? A gente conduz esses testes dentro de estabelecimentos e cria um relatório, né, produz um relatório ajudando o cliente como precisa corrigir, o que precisa corrigir e tudo mais, tá? Para vocês terem uma ideia do que a gente olha no dia a dia, hoje a gente coleta em torno de 7 mil números de cartões de crédito que circulam nesse mercado o tempo inteiro, né? A gente mapeou só no ano passado mais de 2 mil vírus focados para este tipo de segmento de vocês. Olha a quantidade de ataques direcionados para o segmento. A gente teve um case bem interessante que a gente conseguiu reduzir aí a detecção da fraude de 60 dias para 5 minutos de um cliente nosso. Foi um case bastante importante, significativo para a gente. Além de outros números que a gente traz aí bastante significativos, né? Do ponto de vista tecnológico, a gente tem um produto que é direcionado para o mercado de pequenas e médias, que justamente visa atender os principais golpes e ataques, né, que são direcionados a esses segmentos. Então, identificar se o estabelecimento está com todos os controles de segurança implementados, se ocorreu alteração de arquivos, se criou algum arquivo que não deveria, se existe algum
vírus rodando no computador, se existe alguma comunicação com servidores já mapeados. A gente tem uma solução que monitora isso 24 horas por dia, gera alertas e permite, inclusive, a nossa atuação rápida frente aos casos. Tá? Então, do ponto de vista legal, inclusive, ajuda bastante também a gente ter uma tomada de ação muito rápida. Tá? Esse é um serviço que é contratado em mensal e bastante acessível e frente aos benefícios que geram para os clientes, acaba sendo bastante atraente. Tá? Além de outros produtos mais aqui voltados para fraude de cartão e dados pessoais, a gente tem um outro trabalho que aí já envolve uma blacklist de cartões que a gente coleta e a parte de credenciais também, né? Quando eu falo credenciais, eu estou falando de logins e senhas, tá? Da parte de conscientização, hoje a gente tem um trabalho bastante importante com campanhas de phishing, onde a gente envia um e-mail para a instituição, né, se passando por um fornecedor, ou a gente monta uma estratégia e tenta identificar aqui quem são as pessoas que caem nesse golpe, quem fornece informação, quem não fornece, e em cima desse resultado a gente define o que precisa ser melhorado de processo, com relação a treinamentos, com relação à capacitação. A gente até acaba fazendo algumas palestras de conscientização nesse sentido. Então, gera até alguns gráficos bem interessantes de quantas pessoas abriram e-mails, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas enviaram dados. A gente tem passo a passo. Isso, inclusive, é obrigação legal que a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais pede, e o Marco Civil da Internet também pede. Tá? Então, essa parte de conscientização, a gente tem 2 órgãos regulatórios aí que precisam ser atendidos. Para quem nunca fez, é bastante interessante. Tá? Tem uma timeline bem bacana. Então, os testes de intrusão a gente também produz para os clientes com 2 tipos de visão. Uma visão de um atacante externo, né, se passando por uma pessoa que não conhece a estrutura, e alguém fisicamente tentando fazer isso, se passando por um prestador de serviço ou um funcionário mal intencionado, né? A gente teve casos dessa instalação de vírus, por exemplo, que os funcionários estavam sendo aliciados a conectar o pendrive no equipamento. Então, os funcionários estavam sendo aliciados via Facebook, até mesmo na praça de alimentação de shoppings e tudo mais, e pagando valores bastante significativos. A gente teve alguns relatos de pessoas falando que a proposta chegou a quase 20 mil reais só para conectar o pendrive. Então, o outro cliente falou, ó, te dou 20 mil reais em dinheiro, o que você precisa fazer é só conectar esse pendrive no computador de onde você trabalha, só isso, mais nada. Tá? 20 mil reais na mão de um repositor, por exemplo, ou de um caixa de estabelecimento, é bastante dinheiro, e dependendo da situação e da idoneidade da pessoa, ela acaba caindo. Então, o teste de intrusão é justamente a gente achar esses pontos falhos para prover as correções, seja com pessoas, seja com processos, seja com solução tecnológica também. Tá? Novamente, obrigado, espero que todos tenham aproveitado. Peço desculpas pela nossa queda da internet, mas são coisas que acabam ocorrendo, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente tem algumas perguntas para responder, e a pessoa está me auxiliando aqui. O Gabriel está perguntando se é dono de mercadinho na Zona Sul e tem interesse no trabalho de avaliação de riscos. A gente consegue mapear os pontos vulneráveis? Sim, Gabriel, a gente consegue mapear, seja ele tecnológico, seja de sistemas, e, novamente, prover um relatório de tudo aquilo que a gente encontrou de ponto falho e como que a gente precisa prover a solução de correção. E também olhando a questão legal, né, que é algo bastante importante, que muitas vezes a empresa acaba não atendendo. Tá? Temos mais perguntas. A Caroline, é mais fácil montar um time interno de segurança ou contratar um fornecedor ou parceiro? Caroline, depende muito de cada caso, tá? A vantagem de você contratar um
parceiro para fazer isso é que você já consegue implementar no que a gente chama de D0, né? Você contratou, a gente já consegue começar a atuação no dia seguinte, né? Quando você vai construir um time interno, normalmente você tem um tempo de maturação muito grande, né? Então, até essa pessoa entender o negócio, ela entrar, começar a fazer as implementações, é algo que leva um certo tempo. Dá para trabalhar num cenário misto com os dois, funciona muito bem, inclusive, mas olhando o nicho de supermercadistas, que normalmente tem equipes pequenas, um time bastante enxuto, eu recomendaria ir para um cenário de uma contratação de um fornecedor, de um parceiro, para atuar nesse sentido, até por essa questão de velocidade. Tá? Carolina, obrigado pela apresentação, obrigado pela audiência aí, Carolina. Como da cultura que nós varejistas temos em relação à segurança digital, como fazer com que as questões reativas façam parte do dia a dia dos funcionários. Carolina, eu acho que é muita questão de conscientização, né? A gente tem um trabalho muito forte aqui dentro da Space de conscientização, de fazer webinar. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que tem vários vídeos meus, inclusive publicados. A gente tem um relatório que a gente divulga anualmente com os principais ataques que a gente identificou e o que a gente vê de ataques futuros. Então, infelizmente, é um segmento que investe pouco do ponto de vista de segurança digital e que a gente não tem como viver mais sem isso, né? As empresas precisam, seja ela pequena, média ou grande, investir em segurança, porque isso afeta não só a questão de dinheiro, muitas vezes, mas a questão de imagem, de reputação. A gente viu casos esse ano de empresas que perderam praticamente tudo por conta de vírus que pediram resgate. A gente tratou em casos esse ano de vírus que criptografaram todos os arquivos da empresa e pediram resgate em torno de $60 mil. A gente teve um cliente que o resgate foi de $1 milhão solicitado. Foram 170 servidores comprometidos. São empresas grandes, óbvio, mas a gente teve casos de empresas pequenas, né? A gente teve um escritório de advocacia que tem, se não me engano, 8 ou 9 funcionários, um escritório pequeno, e o resgate para eles foi de $50 mil. Então, novamente, ficar na mão disso não dá mais para deixar na mão do amadorismo, né? Como eu falei, a gente precisa ter uma consciência um pouco maior. Essa parceria da Namespace com a Ripcon vai muito nesse sentido, da gente produzir essa parte de conscientização, de conteúdo para vocês, de apoiar. Vocês têm meu contato também, manda um e-mail, liga, Thiago, eu tô com uma dúvida, a gente ajuda com o maior prazer. A gente fala que nós não temos clientes, nós temos parceiros, e parceiros, o negócio é bom para os dois lados. E a gente sempre tenta primeiro ajudar o cliente, depois discutir questões comerciais e como funciona, enfim, contem sempre com o nosso apoio nesse sentido. Mas é algo que realmente precisa mudar um pouquinho. Qual o nível de segurança do varejo tendo esse ambiente de dados na nuvem? Camila, aqui é um dilema não só do setor de varejo, mas de todo mundo, né? A gente pensa que a partir do momento que eu joguei os meus dados na nuvem, o meu ambiente na nuvem, o problema agora é do meu prestador. Não. Tá? A gente tem... Cada parte do processo de segurança, ela é responsável, ela tem um responsável. Então, não é porque seus dados estão na nuvem que o seu fornecedor ele é 100% responsável por aquilo. Você tem parte de responsabilidade também nisso. Um caso clássico, por exemplo, você usa uma aplicação para enviar os dados de pagamento para a nuvem. Só que esses dados, eles são coletados no seu computador dentro do seu estabelecimento. Se neste computador tiver um desses vírus que eu comentei, você vai sofrer o mesmo tipo de problema. E aí a responsabilidade é de quem? É sua ou é do fornecedor de solução? Na realidade é sua, que teve o computador não atualizado, não teve as medidas de proteção devidamente colocadas. Então, existe nessa parte de meios eletrônicos, né, de meios de pagamento eletrônico, uma norma internacional chamada PCI, que é uma norma, inclusive, bastante rígida do ponto de vista de segurança e que dá um trabalho bastante grande para as empresas.
ela sozinha não resolve o problema. Ela tem responsabilidades e papéis de cada um. Então, tem quais são as responsabilidades de segurança que o estabelecimento precisa cumprir, quais são as responsabilidades de segurança que o prestador de serviço precisa cumprir, que a instituição financeira precisa cumprir, para que a gente tenha uma segurança fim a fim. Qualquer uma dessas partes que falhe, acabou. Tá? Então, hoje, as soluções em nuvem, elas tendem a garantir um nível de segurança maior, até por conta dessa questão que eu comentei do amadorismo. Não tem como ser amador em nuvem, tem que ser um negócio um pouco mais elaborado e profissional. Então, você aumenta a régua, mas o estabelecimento tem, sim, ainda uma responsabilidade sobre isso, e não é porque está na nuvem que o problema está sanado. Eu brinco que toda nuvem tem seu dia de tempestade, né? Então, é um problema. Como calcular investimento ou custos de um sistema de segurança? Mauro, isso depende muito, né? Eu acho que eu tiraria a palavra custo, né? Segurança, ela sempre vai ser investimento. E a conta aqui, ela não é como o quanto eu preciso investir, é o quanto eu vou perder se eu tiver esse tipo de problema. Então, pense no seguinte, o quanto eu perco se eu tiver um vírus que me ataque e consiga desviar todas as transações financeiras, por exemplo, de um dia. Quando a gente recebe o chargeback, por exemplo, a gente tem um caso de um cliente nosso que ele teve um caso de fraude bastante expressivo e tiveram vários casos de chargeback, né, as compras contestadas. E o que ocorreu foi o seguinte, ele teve o prejuízo da perda de estoque, a perda financeira do chargeback, e a bandeira aplicou uma multa nele por conta do volume de chargeback que ele teve. Então, ou seja, tem uma série de custos ali, de problemas que eu posso ter. Isso varia muito de mercado para mercado e do que você tem de solução. Depois, se você quiser, a gente pode bater um papo mais específico e te ajudar, inclusive nesse cálculo. Olha, qual é o melhor cenário, como que eu consigo investir. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer hoje em segurança que tem um investimento baixo, algumas até com investimento zero, e que ajudam já a gente a erguer a régua. Por exemplo, manter computador atualizado, o custo é zero, é só você ir lá e fazer a atualização. Antivírus atualizado, a gente fala assim, putz, antivírus custa uma fortuna, a gente vê pacotes de antivírus que custam R$100, R$200 por ano. Não é nada se você for colocar na ponta do lápis, né, frente a um problema que você pode ter. Então, quanto custa eu perder minha base de dados de cliente? Quanto custa eu não ter o sistema do meu estabelecimento parado por um dia ou dois? Então, eu acho que são essas as perguntas que a gente tem que fazer, tá? Mas tem meu contato, se você quiser depois manda um e-mail, a gente bate um papo e te ajuda nesse cálculo de ROI aí, tá? Tomohiro, é isso? Não sei se eu pronunciei correto o seu nome, mas quando você fala a respeito de confirmar os dados com a operadora em uma troca de POS, por exemplo, já se ouviu falar muito de que os criminosos conseguem redirecionar as ligações. Isso procede? Procede. Tá? É um golpe bem mais sofisticado, bem mais difícil, mas procede. Isso eu sempre peço para ligar no número oficial, naquele número que você sempre tem contato. Normalmente você tem um contato de um gerente que te atende, na dúvida valida com ele, liga de outros telefones, isso dá para fazer a troca também. Até com números de telefone de celular, né? Com o número de celular a gente tem um golpe que é chamado SIM swapping, que a pessoa pega o seu número e ativa num chip em branco, junto da operadora. Óbvio que ele precisa ter alguém dentro da operadora para fazer isso. E aí você tem a sua linha transferida para um outro aparelho. Aí a pessoa abre o WhatsApp e começa a conversar com seus contatos, pedir dinheiro, enfim, consegue fazer uma série de ataques nesse sentido, inclusive pedir token de banco, por exemplo, tá? Para acessar a movimentação financeira. Então, confirmar esses dados, ele é sempre
importante. Antes de confirmar, até perguntar, né? Olha, ninguém vai trocar um equipamento à toa, né? Para o que quer. Você, normalmente, como dono do estabelecimento, abre um chamado para fazer essa troca. Então, confirmar esses dados, né? Confira o número de série dos equipamentos. Na dúvida, não deixe fazer, né? Ou não deixe ocorrer a troca ali e questione, tá? Temos mais perguntas? Qual a melhor forma de colocar na cabeça do cliente que segurança da informação e investimento não é um custo em si? Eu acho que aqui é a primeira conscientização. É um ponto importante. E, infelizmente, as pessoas só aprendem na dor, né? Eu brinco que a gente tem um problema de aprender na dor e não no amor, né? Então, a gente vê, por exemplo, o seguro de carro, o seguro de residência. As pessoas, na maior parte das vezes, só contratam depois que tem um problema. Então, infelizmente, tem clientes que só contratam soluções de segurança depois que tem um problema com isso. Na verdade, a gente precisa ser um pouco mais preventivo nesse sentido. Então, o primeiro ponto aí é mostrar para ele que o quanto ele perde, caso ele não tenha, né? Então, vou fazer analogias, como eu comentei há pouco. O quanto ele perde se o estabelecimento ficar parado por um dia? Quanto ele perde se ele tomar um processo? Quanto ele perde caso a agência regulatória aplique uma multa nele? Eu acho que mostrar esses valores ajuda bastante, né? Então, é algo que eu iria nessa medida aí de contenção, tá? Gente, vamos encerrando por aqui. Quem tiver mais perguntas, tem o meu e-mail, que é thiago.bordini@nsprevention.com.br. Fiquem à vontade, os canais estão abertos. Esse é o primeiro de muitos webinars que a gente vai fazer junto com a Ripcon. E precisando da gente, a gente está à disposição. Como comentei, dúvida, angústias, tristezas, podem ligar aqui que a gente bate um papo e dá orientação para o melhor caminho, tá ok? O pessoal da Ripcon, muito obrigado e espero que todos tenham uma boa semana e tenham aproveitado o conteúdo, ok? Um abraço.